dificuldades, e elas estão tentando lutar sozinhas. Estão tentando vencer as suas guerras sozinhas, e elas não percebem que ao lado dela existe alguém que está na jornada. Nós não podemos só viajar, nós temos que desfrutar a viagem. Nós não podemos simplesmente passar pela vida e achar que nós fomos colocados nessa vida aqui para vivermos um sofrimento, como algumas religiões aí trazem a ideia de que a gente nasceu para sofrer mesmo. O Espiritismo fala de karma, né? Algumas pessoas falam, é seu karma. Eu quero dizer para você, nós não temos nenhum karma, nós temos um destino glorioso que Deus já estabeleceu e preparou para nós. A única coisa que nós precisamos é nos colocarmos no trilho, no caminho daquilo que Deus colocou para nós. Pense você ter a oportunidade de ter uma jornada a pé, de 9 quilômetros com Jesus. Jerusalém até Emaús, você tem uma jornada de 9 quilômetros ao lado de Jesus. Imagina a oportunidade que você tem. E ao invés de você realmente desfrutar aquilo que você está vivendo, você fazer essa jornada toda cheia de tensão, cheia de dificuldades. Eu quero dizer para você que aqueles discípulos estavam numa jornada de 9 quilômetros. Nós estamos numa jornada de eternidade ao lado de Jesus. E muitas vezes nós não percebemos a presença e nem desfrutamos da presença dele na nossa vida. É importante a gente entender isso. A palavra do Senhor nos fala que Jesus, ele pagou um preço incrível por nós na cruz do Calvário. E ele fez tudo isso por quê? Porque ele escolheu deixar a glória para vir caminhar conosco. Deixar a sua glória para vir estar conosco. E é importante a gente entender que existem algumas lições que nós podemos tirar aqui nesse texto, e eu queria realmente, de uma forma muito prática, poder ajudar você a tirar algumas lições desse texto bíblico, dessa experiência, porque é uma das experiências marcantes e extraordinárias que tocam o nosso coração, a experiência pregada, falada, cantada. Eu me lembro a minha mãe cantando há 30 anos atrás, 2 discípulos no caminho de Emaús, né, fazendo dueto e cantando aquelas canções e tal. E parece que a gente revive isso. É interessante, o pastor Elias mesmo agora estava dizendo que nós voltamos de Jerusalém. E olha que incrível, esses 2 discípulos, eles estavam voltando de Jerusalém de que jeito? Cabeça baixa, frustrados, desistidos, sem esperança. Parece que é impossível acontecer isso quando você está naquele lugar, naquela cidade. Mas tudo por quê? Por causa que eles não estavam tendo uma visão certa, não estavam percebendo a presença de Jesus. Mas isso está acontecendo na vida de muita gente hoje. Muitas pessoas na sua vivência estão vivendo exatamente. Por quê? Porque uma das coisas que nós precisamos entender é o seguinte: quando nós conversamos demais sobre as crises do mundo, quando a gente foca e a gente fala, está tendo um problema aqui, desemprego, fulano está doente, olha, são tantas circunstâncias, concentramos demais nas crises. Quando a gente se concentra na crise, a gente não consegue perceber e desfrutar a presença. Porque é o seguinte, Jesus, ele entra no meio das crises para resolver as crises. Jesus entra no meio das crises para estar transformando a nossa crise. O versículo 13 de Lucas 24 diz que o problema da crise deles era exatamente que eles conversavam sobre tudo que havia acontecido e discutiam. Eles estavam falando dos parâmetros, tudo que aconteceu. Olha, o fulano fez isso, o fulano fez aquilo. Olha, Jesus foi crucificado, Jesus morreu. O que vai acontecer de nós? Você já se percebeu que quando às vezes a gente se junta, ao invés da gente se juntar para falar do que Deus tem prometido, do que Deus tem feito, do que está diante de nós a respeito do futuro, nós ficamos falando do passado, ficamos falando das tragédias. Você pode perceber, é mais fácil alguém compartilhar no WhatsApp ou falar uns com os outros sobre problemas, sobre tragédia e tudo mais, do que
quer alguém falar sobre milagres, sobre o que Deus está fazendo, sobre o que Deus está realizando. Parece que impressiona mais, deveria nos impressionar mais, entender que Jesus tinha feito uma promessa e dizendo assim: eu vou estar convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus tinha avisado para eles que tudo aquilo ia acontecer, mas ele disse: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Na verdade, a notícia da ressurreição já tinha vazado, mas eles preferiram ficar ainda em cima daqueles fatos, da tragédia que havia acontecido. Eu quero dizer para você, a notícia da ressurreição já foi liberada, já foi dada para você, sobre a sua vida, sobre as suas coisas. Aí que você é que decide se você vai ficar com a palavra de milagre, de ressurreição, de favor, com a promessa de Deus, com a palavra de futuro, ou se você vai ficar aprisionado ao seu passado. É importante a gente entender que realmente as crises, as dificuldades são realidades. Naquele caso, Jesus tinha morrido? Sim, Jesus morreu, os planos dele estavam frustrados porque era tão bom ter Jesus pregando para eles, ministrando para eles. Na verdade, eles olham, parece que sem Jesus não tinha horizonte algum. Até aí está certo. Sem Jesus não tem horizonte algum. Sem Jesus não tem esperança. Sem Jesus não dá para viver, muito menos para morrer. Você concorda comigo? Sem Jesus não dá para viver e muito menos morrer, porque se viver sem Jesus é uma tragédia, morrer sem Jesus é uma tragédia eterna. Então, eles estavam nessa situação, sem Jesus. Agora eles estavam se sentindo derrotados, mas eles não conseguiam entender que Jesus tinha mudado o plano, o propósito. Agora a presença dele era constante, como ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias. Eu quero perguntar para você, qual é a tua crise hoje? Qual é o teu problema hoje? Qual é a circunstância que está fazendo você ficar conversando com os outros e falar do seu problema? Será que não é importante você começar a declarar aquilo que Jesus tem dito a respeito dos problemas? Será que não é importante parar de ficar assim num círculo vicioso e também olhando para trás, para o passado, se nós temos uma chamada de olharmos para o futuro? Qual é a tua crise? Hoje eu quero dizer para você, troque a tua crise pela presença. Troque a tua crise por pela promessa que Deus tem feito para a sua vida, para a sua causa. Alguns problemas nós vamos percebendo quando a sua jornada ela é focada nos problemas e nas crises. Ao invés de você ser transformado pela presença, você fica marcado pelas frustrações. 9 quilômetros, a jornada deles estava marcada pela crise, pelos problemas. Ao invés deles perceberem que Jesus, olha, é interessante que Jesus foi dando as pistas para ele. Parece que Jesus foi dando as pistas, Jesus foi falando do que estava nos profetas, Jesus foi falando do que a palavra estava falando tudo a respeito do que ia acontecer com Jesus, e eles não conseguiam perceber, sabe? Irmãos, eu quero dizer uma coisa, já aconteceu isso com você, às vezes você vir na igreja e parece que a palavra não fala nada com nada. O problema não é o pregador nem a palavra, o problema é você. Às vezes nós temos que simplesmente dizer assim para a nossa alma e para a nossa carne, sai do trono, deixa Jesus entrar no trono. Tem hora que a gente tem que confessar e dizer: Jesus, a minha mente está aqui confusa, mas eu tens o domínio sobre a minha mente. Jesus estava andando com eles, Jesus estava falando desde o início até o final da Bíblia, tudo que estava descrito a respeito, e eles foram incapazes de perceber. Não sei se você já percebeu que tem gente que está na igreja há muitos anos, mas não muda, porque ele não consegue perceber que o que transforma realmente é a presença de Deus. Quando você vem aqui para a casa de Deus, irmão, desliga, desconecta dos seus problemas e recebe. Ele é fonte de água viva, ele é fonte de esperança. Você vem aqui para receber chaves, para abrir as portas que estão fechadas. Você vem aqui para receber da parte dele o remédio que vai curar as suas dores emocionais, as suas dores físicas. É isso que nós precisamos entender. Quando você fica simplesmente, a sua jornada, tudo que você tem é amplificar os problemas e as dificuldades, você não consegue realmente discernir o que Jesus tem para você. Quando nós estamos preocupados com os nossos problemas, apenas nós fixamos os olhos neles.
Eu tenho ultimamente tentado, e uma coisa que tem sido uma terapia para mim, assim, quando eu começo, às vezes, a entrar naquela zona de autocomiseração, de me achar cheio de problema e dificuldade, eu começo a olhar para pessoas que têm problemas maiores do que o meu. Sabe, há 2 semanas atrás, um pastor de Brasília me ligava. Aliás, no dia do meu aniversário, ele estava me dando parabéns, ele me ligou para me dar os parabéns e ele estava, a gente começou a conversar e eu comecei a falar como que Deus era bom. Ele falou, ele estava contando para mim, ele disse, estou acabando de um evento aqui na igreja e uma mulher, ela veio e ela estava dizendo que tinha sido o melhor tempo da vida dela, porque ela conseguiu se liberar, ela conseguiu se abrir e sentir o peso dos problemas, da dificuldade de sair da vida dela. Essa mulher, ela tem 2 filhos, acho que, se não me falha a memória, um de 20 e outro de 23 anos, todos especiais, todos filhos especiais, com problemas. Ela, durante 20 e poucos anos, ela não sabe fazer outra coisa a não ser viver para cuidar desses filhos com problemas especiais. Eu não sei exatamente quais os problemas são, eles não têm condição de viver sozinhos. A mãe tem que cuidar de todas as situações. Aí às vezes, irmãos, a gente fica assim, fulano falou de mim, olha lá o que fizeram, como falou e tal. A gente fica remoendo, eu perdi isso, eu perdi aquilo. E quando eu olho e vejo pessoas que estão há 20 e poucos anos lidando com circunstâncias como essa, e ainda tem um sorriso no rosto, ainda está cheio de esperança, ainda acredita no futuro, e aí quando eu fico reclamando de percas que eu tenho na minha vida, de circunstâncias que acontecem na nossa vida, o que nós precisamos entender é o seguinte: há promessas de Deus. Quanto mais nós estamos focados nas promessas, menos nós deixamos que os problemas cotidianos influenciem no nosso destino, naquilo que Deus tem preparado para nós. Então, quando nós estamos preocupados com os nossos problemas, nós fixamos os nossos olhos nele, mas a Bíblia diz, fiquem sim os seus olhos em Jesus, que é o autor e consumador da vossa fé. Não é para fixar os olhos nos problemas, mas é para fixar os olhos em Jesus. Nós falamos demais a respeito dos nossos problemas, nós ficamos andando em círculos ao redor dos nossos problemas, e só tem um resultado: frustração. Se a gente fica focado só nos problemas, nós vamos ficar frustrados. Esse é o único resultado que nós vamos ter desse tipo de atitude. Quando a sua jornada é focada nos problemas e nas crises, a consciência da presença de Jesus se perde. Irmão, quando não tem nada o que fazer, quando não há nada que se possa fazer, não faça nada, deixa Deus fazer. Sabe, quando a gente tem Jesus ao nosso lado, nós não tem alguns momentos que a gente simplesmente fala: Jesus, eu não sei o que fazer, não tenho como fazer e eu preciso realmente que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor trabalhe nisso. O problema é que, às vezes, nós nos desgastamos tanto tentando fazer tudo sozinho primeiro. Eu quero dizer, Jesus não tem que ser chamado na nossa vida só quando as coisas dão errado. Nós temos que perceber a presença dele, chamar ele na nossa vida em todo momento, em toda hora, antes mesmo de executarmos qualquer coisa. Mas a nossa tendência é isso: eu vou fazendo na força do meu braço, eu vou fazendo na minha inteligência, eu vou fazendo na minha capacidade carnal, e aí, quando eu precisar, eu chamo Jesus. Não é assim. Jesus, ele quer fazer parte da sua vida por completo. Jesus quer estar desde o momento do planejamento, do momento da execução. Uma das coisas que nós precisamos constantemente fazer numa oração é de dependência de Deus. Dizer: Deus, sem ti eu nada sou, sem ti eu nada posso fazer. Jesus mesmo dizia com respeito ao Pai: o Filho não faz nada que ele não vê o Pai fazer. O Filho não faz nada sem realmente ter o respaldo do Pai. O que nós precisamos entender é isso. Às vezes, quando a vaca foi para o brejo, há um ditado lá no Brasil, é só quando a vaca foi para o brejo que a gente procura Jesus. E não é isso. Nós precisamos desfrutar da jornada. Jesus diz assim: eu estarei convosco todos os dias. Ele não diz assim: não, vou estar convosco nos dias maus. Não,
todos os dias. No momento que a gente recebe uma notícia de que vai ter um filho ou um neto, ou no momento que a gente recebe a notícia que tem um emprego, que tem uma herança para receber, que conseguiu aprovação para comprar uma casa, mas ele está conosco naquele momento, mas ele está conosco também no momento que a gente recebe a notícia que perdeu um ente querido, no momento que a gente recebe uma notícia que está com uma enfermidade difícil e complicada. Jesus está conosco, ele faz parte da nossa vida. Ele não é simplesmente algo que nós ligamos ou desligamos, não, ele está conosco todos os dias. Jesus estava lá, mas os discípulos estavam com seus olhos impedidos de ver Jesus. Muitas vezes nós achamos que Jesus não está perto de nós. Já aconteceu isso com você? Você está ali no momento, parece que Jesus não está perto de você. Não, ele está todo o tempo perto de você. Inclusive agora, ele está aí ao seu ladinho aí, dizendo para você o que ele tem de especial. Aqueles discípulos tinham algumas marcas. Eles tinham seus rostos entristecidos. Eles tinham o seu discurso de desistência. Eles estavam numa rota, ao invés de estarem em Jerusalém, o lugar da bênção, o lugar do favor, o lugar da promessa, ao invés de eles estarem subindo, eles estavam descendo. Eles perderam a paz, eles ficaram abatidos. Quando a sua jornada é focada nos problemas e nas crises, você percebe a consciência da pessoa de Cristo, que Cristo não é apenas uma ideia, Cristo é uma pessoa. Nós precisamos entender isso. O Senhor Jesus, ele não é apenas uma ideia, ele não é apenas um mantra, ele não é apenas algo que você se apoia, uma muleta que se apoia em algum momento, ele é uma pessoa que caminha junto com você, mas a falta de paz interior é que faz a gente perder essa ideia. Sabe, a gente, na época que Jesus conversava com os discípulos, ele perguntava assim: que estão dizendo aí que eu sou? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E desde a época de Jesus, haviam muitas pessoas que tinham visões diferentes a respeito de quem era Jesus. Pedro deu a resposta X: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nós precisamos entender isso. Ele é o Filho de Deus, ele está caminhando ao nosso redor. Quando a sua jornada é focada nos problemas e nas crises, você perde a sensibilidade de perder a presença, até mesmo ao ouvir testemunhos. Eu não sei se você percebeu isso. Há pessoas que contam testemunhos poderosos para nós, e aí a gente fica assim: será? Sabe, eu quando tenho ouvido alguns testemunhos, o meu coração quebranta, eu começo a chorar de entender o quanto Deus é poderoso. Nós precisamos entender, uma das coisas que nós precisamos voltar a fazer é contar os testemunhos, tudo aquilo que Deus tem feito para nós. Às vezes você pensa que o que conquista, toca o coração das pessoas para que elas possam ter fé novamente, voltar para Jesus, é quando um pregador vem de fora e prega uma mensagem poderosa. Eu quero dizer para você, a mensagem mais poderosa que existe na face da terra é o que Jesus fez na sua vida. Quando você conta de forma simples aquilo que Jesus fez para você, as pessoas não vão ver Jesus como alguém distante que só fez algo para alguém que está contando um testemunho por aí. Você fala: não, ele fez na minha vida, ele fez na minha vida. Jesus estava falando para aqueles homens sobre o testemunho. Aqueles homens tinham estado diante do testemunho até de alguém que diz: nós vimos que Jesus ressuscitou, não tem ninguém lá no túmulo. Eles disseram lá, disseram. Gente, as profecias diziam, Jesus tinha dito a respeito do que ia acontecer. O fato já tinha acontecido, as mulheres já tinham ido no túmulo, já sabiam que Jesus tinha ressuscitado, mas aquilo foi incapaz de fazer com que eles permanecessem em Jerusalém. Eles desistiram. Por quê? Porque eles perderam a sensibilidade. Sabe, talvez você está vivendo num ciclo vicioso de muita crise, muita dificuldade, muito problema. Hoje eu estou aqui para orar para que você possa romper e sair desse círculo.
Hoje eu estou aqui para dizer para você, acredite, o Senhor está fazendo algo novo hoje, Ele está fazendo um milagre na sua vida, Ele está fazendo um milagre na sua casa. Não sai de Jerusalém, não volte para o lugar dos seus problemas, das suas crises, das suas dificuldades. Fique firmado na palavra, na promessa que Deus tem para a sua vida. Peça para o Espírito Santo te dar sensibilidade de novo. Nós precisamos estar sensíveis para chorar na presença de Deus. Nós precisamos estar sensíveis para perceber o que Ele está trabalhando. Nós precisamos estar sensíveis para que quando alguém conta um testemunho de um milagre que Deus fez na vida dela, a gente fique impactado. Sabe, irmãos, às vezes os milagres mais poderosos são os pequenos e milagres cotidianos e corriqueiros que acontecem na nossa vida. Às vezes a gente acha que os milagres, o milagrão é o cancro curado, os milagres grandiosos é quando... Não, eu quero dizer, isso tudo faz para Jesus, não tem diferença. Curar um câncer ou estabelecer simplesmente restabelecer a alegria no seu coração, para Ele não tem diferença. Se ele tem poder sobre todas as coisas, mas nós precisamos ter esse sentimento na nossa vida. A Bíblia fala que outras pessoas falaram sobre a ressurreição, eles falaram vários que têm corrido notícias de que Jesus, eles não acreditaram. Muitas pessoas às vezes têm testemunhado o que Deus tem feito na vida delas, mas às vezes nós não acreditamos, fez nela, mas não pode fazer em mim. Deus não tem filhos prediletos. O que Deus fez em mim, Ele pode fazer também em você. O que Ele faz em você, Ele pode também fazer em mim. O que eu preciso é crer e confiar do que Ele vai fazer na minha vida e no seu coração. Então hoje eu quero desafiar você, creia nos testemunhos. Creia nos testemunhos. Eu quero também dizer para você que tem algumas pessoas que acham que testemunho é para contar uma vez só. Não, irmão, a gente tem que contar sempre. Sabe, sempre. Há testemunhos que eu já ouvi várias vezes da mesma pessoa, e eles me edificam sempre novamente. Tem gente que fala assim, não, mas esse é um testemunho de 10 anos atrás, e daí? Sabe, Jesus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. O que nós precisamos é entender assim, a contarmos a bondade, o favor do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, quando você lê a história da libertação do povo de Israel lá do Egito, isso, o milagre da conquista da terra prometida, ok? É um testemunho poderoso, sim ou não? Eu pergunto, você já leu essa história uma vez só? Essa história foi contada uma vez só? Não, essa história ela é contada e Deus sempre fala, olha, conta para os seus filhos e diga para eles que conta aos filhos dos filhos deles também. Essa mensagem precisa ser contada. Eu quero perguntar uma coisa para você. A tua família sabe do teu testemunho? Os teus filhos sabem assim de detalhes, de pequenos e grandes testemunhos, eles sabem, você tem contado, relembrado para eles. Eu tenho entrado numa rota agora e eu tenho muitas vezes recontado nas minhas pregações, na minha igreja local, daquilo que Deus fez no decorrer dos 20 e poucos anos que eu já estou lá na igreja, porque tem pessoas novas e tem pessoas antigas que falam, é mesmo, né? Deus fez isso com a gente. Eles mesmos esqueceram que eles fizeram parte do milagre. A gente tem essa tendência a esquecer. A gente lembra de problemas do passado, de traumas, de crise, mas a gente esquece dos milagres, do favor do Senhor. Sabe quando que eu percebi isso? Quando pessoas chegavam lá na nossa igreja e falavam assim, meu Deus, eu vi essa igreja quando ela era uma tenda, parece que era outro dia. Eu tive há 2 anos atrás, agora já está tudo diferente. Meu Deus, aí a gente... Parece que não aconteceu nada, a gente está vivendo e está no meio do milagre. Eu quero dizer para vocês, cada dia que eu chego aqui, eu agradeço e eu vejo os milagres que Deus tem feito. Vocês são um testemunho como igreja do que Deus pode fazer, do que Deus fez, do que Deus está fazendo e do que Ele pode fazer. É uma inspiração cada vez. E vocês precisam contar do que Deus está fazendo aqui. Sabe, contar do seu jeito, da maneira como você vê, porque cada um tem uma percepção diferente do milagre. Por que nós precisamos contar, às vezes, o mesmo milagre, pessoas diferentes contando o mesmo milagre? Porque cada um vê de um ponto de vista, e também porque cada um que ouve precisa do ponto de vista de um milagre.
Então, mas às vezes nós falamos, resmungamos, reclamamos, contamos dos nossos problemas. Conte os seus milagres e muitos outros milagres vão acontecer na sua vida. O testemunho, ele ativa a fé. O testemunho ativa a fé. Quando eu testemunho aquilo que Deus tem feito na minha vida, a minha fé é reativada e eu ativo a fé de outras pessoas. É importante isso. Quando a sua jornada é focada nos problemas e na crise, nas crises, uma outra coisa que acontece, versículo 25 a 27, você vai ver lá, pede-se o entusiasmo pela palavra. Alguém fala da palavra, mas vocês não estão sabendo o que disse Moisés, você não está sabendo o que disse o profeta Isaías, você não sabe que... Sabe, perde-se aquele entusiasmo, irmão. Tudo que já aconteceu, tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer já está revelado na palavra. Tudo. A palavra de Deus, ela está esclarecida, inclusive em detalhes pessoais e individuais da sua vida. Tudo está na palavra de Deus. Mas quando eu não tenho entusiasmo pela palavra de Deus, então eu vou querer acreditar na palavra de pessoas. Eu quero dizer para você, pessoas passam, pessoas morrem, pessoas erram. Você já ouviu gente pregando e elas desistindo da fé, da mesma fé que pregaram, e às vezes você foi abençoado naquele momento, mas a Bíblia diz, tudo, o mundo passa, todas as coisas passam, porém há uma coisa que nunca vai passar, e essa é a minha palavra. A palavra não passa, pode tudo passar, tudo, mas a palavra de Deus não passa. Então, quando se perde o entusiasmo pela palavra, quer dizer, perdeu tudo. Perdeu tudo. Quando a gente perde o entusiasmo por sentar e receber a ministração da palavra, sentar e estudar a palavra, abrir a palavra e ler a palavra, a gente perde tudo. Veja, era a própria palavra falando a eles e eles não estavam percebendo. O verbo encarnado. Jesus era o verbo encarnado, era a palavra encarnada. Jesus estava ali falando com eles sobre tudo o que a palavra dizia a respeito daqueles momentos. Irmãos, olhe para o que está acontecendo ao seu redor e vai perguntar assim, o que a palavra está dizendo sobre esse tempo? O que a palavra está dizendo sobre esse momento? Esse entusiasmo pela palavra precisa ser restaurado no nosso coração. Eu pergunto assim, você já parou para pensar o que a Bíblia tem a ver com os seus problemas? Tem tudo a ver com os seus problemas. Ela tem todas as soluções para os seus problemas. Ela tem todas as respostas aos seus problemas. Esses dias eu via até uma ilustração de alguém que foi procurar o pastor e dizia para o pastor assim, pastor, eu oro, Deus não me responde, eu vou na igreja e esperando que um profeta se levante e traga uma resposta de Deus para a minha vida e Deus não me responde, e tal, e aí o pastor foi só ouvindo, aí o pastor falou assim, tá, irmã, qual a última vez que você leu a Bíblia? Assim, realmente, não só um versículo, mas pastor, eu começo a ler a Bíblia, dá sono. Eu começo a ler a Bíblia, começa a lacrimejar os meus olhos. Não estou muito bem de vistas, sabe? E aí o pastor falou assim, então, irmã, eu quero dizer uma coisa para você. Deus, a resposta de Deus está lá na palavra. Deus já te respondeu. O único problema é isso. Não sei se você já teve uma situação assim, que você vai no médico e o médico pede alguns exames e ele manda os exames para você. Você pega esses exames e eles vêm dentro do envelope lacrado. Você pega aqueles exames, deixa em cima de uma mesa e não abre aqueles exames. Você não quer olhar para aquele... você diz, já fiz os exames, você não abre, você nem leva os exames para o médico de novo. Eu quero dizer para você, se o médico não abrir aqueles exames e olhar, se você não vê o resultado daquilo lá, o que vai resolver você ter feito os exames? Então o que resolve se você é um crente que vem na igreja todo dia, mas você não abre a Bíblia, que examina a sua vida, que traz as respostas sobre a sua vida? O grande problema está nisso, tem muita gente que quer resposta de todo lado, a resposta já está aí na palavra para você.
Talvez você fale assim, puxa, mas eu não estou usando Bíblia de papel. Tá bom, a resposta pode estar na Bíblia que está digitalizada aí no teu tablet, no teu telefone celular. Hoje não tem desculpa. Ah, eu estou com problema de vista, irmão. Tem um jeito de você aumentar a fonte na Bíblia lá no celular, então vai lá, põe uma fonte bem grande. Ou então pede para o pessoal da livraria da igreja trazer uma Bíblia letra extra gigante, XXL, né? Então, é importante a gente entender isso, mas eu quero ir para a conclusão dessa palavra dizendo para você o seguinte: algumas atitudes vão mudar a sua vida e a sua história. A primeira delas, convide Jesus para ficar com você. Convide Jesus para ficar com você. Fica conosco, Jesus. Versículo 29, a palavra diz assim: mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco porque é tarde, o dia já se declina. Ou seja, está vindo o crepúsculo, eu estou envelhecendo, a escuridão está aparecendo. Fica, Jesus, entra na nossa casa, entra na nossa vida. A palavra constranger, ela tem o sentido de insistência. Escuta isso, às vezes a gente precisa insistir para Jesus. A insistir para Jesus não é porque Jesus fica fazendo corpo mole. Insistir para Jesus porque Jesus está à espera de que nós estejamos convencidos de fato de que queremos Ele na nossa vida. Não é o contrário. Sabe, às vezes, irmãos, eu vejo, eu passo por, às vezes, né, momentos de perceber que existem centenas de pessoas, dezenas de pessoas, às vezes, num ambiente que não tem Jesus e estão precisando de Jesus, e o pregador, ele precisa quase que se humilhar, por favor, aceite Jesus. Você percebe aqui que a versão é nós que precisamos constranger Jesus. Jesus, por favor, não vá embora, por favor, fica, por favor, eu preciso da tua presença, eu preciso, sabe, o testemunho nosso precisa ser tão forte para a vida das pessoas, que as pessoas precisam perguntar assim, aonde que é a sua igreja? Aonde é que você se reúne? Não é você que tem que implorar para as pessoas, mas as pessoas precisam ver o seu testemunho de fé, de ousadia, que elas possam falar assim, como que eu posso receber o que você recebeu? Como que eu posso ter o que você tem? Sabe, irmãos, a gente tem que sair dessa vida medíocre, a gente tem que sair dessa vida de cabeça baixada, a gente tem que levantar a cabeça e encarar os desafios e as crises e as dificuldades, sabendo que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Nós precisamos entender que há uma presença poderosa de Jesus na nossa vida, Ele é importante para nós, Ele é importante na nossa jornada, então leve Ele junto com você. Convide também Jesus para te guiar na comunhão. Eles foram muito inteligentes quando eles perceberam a presença. O versículo 30 diz que quando eles estavam à mesa, então ele tomou o pão. Jesus, no momento da comunhão, toma o pão, abençoa e reparte. Nós precisamos convidar Jesus para assumir o controle da comunhão, o controle da reunião, o controle do relacionamento. É a comunhão com Deus, é a comunhão uns com os outros que nos faz sentir a presença. Nós precisamos convidar Jesus para que Ele possa ter o lugar principal. A Bíblia diz, Jesus mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se Ele é o caminho, se Ele é a verdade, se Ele é a vida, o que nós mais precisamos a não ser de Jesus? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é o caminho, é onde a nossa vida é uma jornada que nós precisamos trilhar o caminho. Ele é a verdade, a coisa que deve realmente ser o centro da nossa vida é caminharmos na verdade de Deus e nós vamos viver o propósito de Deus na nossa vida. Quando nós decidimos e percebemos a presença caminhar com Jesus, alguns resultados acontecem. A restauração da nossa consciência da presença de Cristo é restaurada. A Bíblia diz assim, quando Jesus parte o pão, quando Jesus ora, eles abriu-se os olhos espirituais. Eles perceberam que Jesus estava ali. Os olhos deles foram abertos, reconheceram Jesus. E aí a adoração retorna ao nosso coração, e não a murmuração, a adoração. Eles começaram a reconhecer Jesus, o Filho de Deus, o Yeshua HaMashiach, o Messias prometido, o resgatador, o libertador. E aí a palavra também diz assim, que o versículo 32, o ardor pela palavra voltou para o coração deles, que eles disseram assim, o nosso coração não ardia quando ele falava a palavra.
É isso. Quando a gente percebe a presença de Jesus, o coração começa a arder, queimar por dentro, porque Jesus estava explicando as Escrituras, anunciando a palavra. Mas o mais importante disso é que eles retomaram também a carreira. Eu quero dizer para você, todo cristão tem um chamado, ele tem um propósito e ele tem um destino. Você tem um chamado de Deus, você tem um propósito, você tem um destino. Ou seja, há uma carreira, há uma jornada espiritual que Deus tem levado você para ter. E essa jornada não é fugir do lugar da presença. Não é fugir do plano e do ministério e do chamado que Deus tem para você. A primeira coisa que eles fizeram quando eles perceberam a presença, quando foi retomado o ardor da palavra na vida deles, eles imediatamente, quando Jesus se foi, eles decidiram pegar o caminho de volta para Jerusalém. Eles decidiram pegar o caminho de volta para o propósito. Eles decidiram voltar realmente para o lugar onde eles estariam unidos com os irmãos e voltar à batalha. Eu quero dizer para você hoje, você está desistido? Você desceu para Emaús? Você fugiu do plano e do propósito que Deus tinha para a sua vida? Eu quero dizer, hoje é dia de você pegar de novo as suas ferramentas. Hoje é dia de você retomar o seu ministério. Hoje é o dia de você voltar para o trabalho. Hoje é o dia de você entender que Jesus, ele morreu por nós, mas ele ressuscitou e ele está presente, ele vai estar te auxiliando em todas as suas demandas, em tudo aquilo que você está vivendo. Esse é um tempo de você ter na sua vida e voltar novamente, retomar a carreira ministerial que Deus tem para você. A Bíblia diz que eles imediatamente voltaram para Jerusalém, se juntaram aos discípulos que estavam lá, e eles agora, ó que coisa mais linda, o versículo 35 mostra que eles foram restaurados no testemunho, eles voltaram correndo e começaram a dizer, vocês não sabem o que aconteceu, e é aí que vem esse texto que nós lemos hoje. Eles começaram a contar para todos eles, Jesus apareceu para nós, Jesus caminhou para nós, Jesus esteve no nosso lado, Jesus entrou na nossa casa, Jesus orou e consagrou o pão. Quando ele falava, o nosso coração estava queimando por dentro. Então eles foram restaurados no vigor do testemunho. Hoje eu estou aqui para dizer isso para você. Hoje o Senhor quer restaurar você no vigor do seu testemunho. Hoje Deus quer te levantar realmente a contar o que ele tem feito na sua vida, o que tem acontecido na sua jornada. É isso que ele tem para a sua vida, para o seu coração. Coloque-se em pé em nome do Senhor Jesus.